Muito bem. Eu agradeço a presença de vocês. O José estava falando aqui durante a prece que ele é um aprendiz. Na verdade, todos nós somos. Esse trabalho aqui, esse estudo, ele não tem um professor e alunos, né? A gente usa esse formato de perguntas e respostas, que é o formato que Allan Kardec nos deixou, né? Porque é uma coisa interessante isso, quando a gente faz uma pergunta, a gente parar para pensar, né? Então, eu aprendo muito com vocês também, por isso que eu gosto que tem bastante gente, porque quanto mais pontos vocês levantam aqui, mais legal fica o nosso estudo, né? Então, eu agradeço muito a quem vem na hora mesmo aqui do estudo, agradeço também a quem ouve depois, e até manda perguntas depois, né? Como nós vamos ver, tem duas perguntas aqui que foram deixadas, que são coisas bem interessantes, né? Então, eu até gostaria mesmo que quem ouvisse, mesmo depois, e tivesse alguma questão, deixe para a gente, porque isso enriquece o estudo, né? Quando alguém faz uma pergunta, a gente tem que parar para pensar, é muito mais gostoso do que simplesmente ler o livro e concordar com o que está escrito, né? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela. Nós, a semana passada, não pudemos fazer o nosso estudo, porque nós fomos acampar com a mocidade, foi muito legal, foi muito gostoso, e assim, agradeço a compreensão de vocês, né, porque não deu para a gente fazer o estudo, mas nós tínhamos parado nesse ponto aqui, na questão 142, e que é essa, né? Que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida, né? E a gente já tinha respondido essa pergunta, que o espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Então, a alma da criança, ela não é uma alma infantil, né? Ou aquele ser, aquele bebê que nasce, ele é milenar, né? Ele tem uma alma formada. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Então, o próprio corpo perispiritual, ele se adapta a esse corpo de bebê, né? Ele precisa se adaptar para ele conseguir renascer, né? Mas a alma em si já está pronta. Então, quando a gente recebe um filho, ele não vem em branco, né? Ele é um espírito, ele é um espírito milenar, ele pode ser muito melhor do que nós pais, né? Pode ser um espírito que precise da gente para resolver problemas que ele tenha, enfim. A gente não sabe, mas aqui, né, é como Jesus falou, né? O que vem da carne é carne, mas o que vem do espírito é espírito, né? Então, assim, esse espírito é um espírito milenar que está mais uma vez reencarnando ali. E aí as dúvidas que foram colocadas foram coisas bem interessantes, assim, que me perguntaram, olha, se a lei da genética é divina, porque nós conversamos a vez passada que, na verdade, assim, existe toda uma programação e que essa programação, o espírito, ele vai reencarnar num corpo que é assim, se o próprio Jesus falou que não veio destruir as leis, a lei, né, a lei divina, toda essa lei, né, tudo aquilo que existe na natureza é criação divina. Então, a biologia é divina, a matemática é divina, a física é divina, não existe separação entre religião e matemática, religião e biologia, né? Toda essa mecânica, essas leis biológicas que existem, né, que a gente estuda no colegial, depois na faculdade e tudo mais, são leis divinas, né? Então, a genética é divina. Então,
Como que a gente explica que algumas pessoas tenham tendências genéticas para alcoolismo, para esquizofrenia e etc. Ou seja, até que ponto a hereditariedade manda nos caracteres morais? E eu queria que o Benedito se manifestasse nessa dúvida, porque assim, existem, né, assim, que uma pessoa possa ter um defeito físico, né, uma criança nascer com defeito, a gente até entende isso, né, nós espíritas, de alguma forma, né, assim, essa criança tem um karma, né, veio com um defeito porque, enfim, teve algum problema, aquilo estava planejado, mas e as coisas, Benedito, que dão defeitos mentais, defeitos morais? Você confirma que a psiquiatria fala, assim, já descobriu, vamos dizer assim, que existem genes, existem caracteres genéticos que facilitam a pessoa ser viciado em drogas, ou viciado em álcool, ou que ela apresente um problema grave como uma esquizofrenia, por exemplo, uma psicose, alguma coisa assim? Sim, isso está cada vez mais claro para os estudiosos, a base genética dos transtornos mentais, não é? Hoje, praticamente todos os transtornos que a gente trata têm um substrato genético, né? Se as pessoas não ficam deprimidas, esquizofrênicas, ou alcoolistas, ou viciadas em outras drogas, só por uma questão, né, assim, sem uma determinação mais profunda, né? Obviamente que existe toda a influência do ambiente onde essa criança nasce, sobretudo o ambiente familiar, a relação com os pais, com os irmãos, com os amigos na escola, a sociedade, tudo isso vai contribuindo para o desenvolvimento daquele indivíduo. Mas a genética com a qual ele nasceu, que determina, por exemplo, a cor dos olhos, né, é uma coisa que já vem com ele, né? E cada vez mais a gente está sabendo que muitos indivíduos nascem com uma genética que leva o indivíduo para ter um determinado transtorno mental, né? E tanto que a gente vê, por exemplo, quando a gente tem um paciente com um determinado transtorno, a gente acaba pesquisando na família e vê que tem outros casos, né, com o mesmo transtorno ou com transtornos parecidos com aquele. Parece que são ramos de um mesmo tronco genético que a gente vê, né? Então, sim, eu confirmo, os estudos estão mostrando cada vez mais uma base genética por trás dos transtornos mentais. E como que você junta essa informação com a informação que o Espiritismo nos dá de que nós somos seres milenares, que temos que evoluir, que temos que superar os nossos problemas, as nossas más tendências e tudo mais, né? Assim, como que pode uma pessoa encarnar de uma forma que ela já saia de cara com uma tendência para ter um problema de drogadicção, por exemplo, né? Você pensou assim, não parece que é uma coisa injusta, assim, né? Olha, assim, eu tenho um corpo que eu tenho uma tendência para usar drogas, né? Porque até onde eu saiba, tem pessoas que se viciam na primeira fumada que elas dão, né? Elas já ficam viciadas, e outras que até depois conseguem sair, né? Conseguem sair com mais facilidade. Isso parece ser uma questão biológica, assim. Mas como que o espiritismo pode explicar uma pessoa que tem uma tendência ao alcoolismo, né? Parece uma injustiça, assim, poxa, eu nasci com um gene que faz com que eu tenha mais vontade de me embriagar, né? Então eu não tenho culpa.
Será que é isso? Eu não tenho... Vamos chamar de responsabilidade, né? Então, eu não tenho responsabilidade porque isso eu nasci com esse gene. Como que a gente consegue sair dessa enrascada? É uma questão complexa, né? Acho que dá para a gente conversar bastante sobre isso, né? Eu acho que do mesmo modo que a gente vê situações, digamos assim, que o corpo físico ele se desvia um pouco do esperado, do normal. A pessoa pode nascer com pequenos defeitos ou com grandes defeitos no corpo, né? Nós podemos também transportar isto para a saúde mental e encontrar pessoas com pequenos problemas ou com grandes problemas, né, com grandes propensões para um transtorno mental. Por exemplo, um indivíduo que venha a desenvolver um diabetes com 15, 20 anos de idade, é um problema que está no corpo dele, mas ele já nasceu com essa genética. Do mesmo modo, nós vamos encontrar isso também no campo dos transtornos mentais, não é? E aí, entrando um pouco mais agora pelo lado, pelo conhecimento do espiritismo, a gente pode pensar algumas coisas. Nós podemos pensar, por exemplo, que esse indivíduo tenha vindo com essa genética. Vamos pegar esse exemplo que você trouxe, Elaine, do alcoolismo. Uma pessoa que tem uma tendência a se viciar em bebidas alcoólicas, né? E que, aliás, é uma coisa muito frequente, né? E só uma curiosidade, assim, a gente quando fica pensando em dependência química, pessoas que usam drogas e tal, a gente logo fica pensando em maconha, cocaína, crack, etc., porque são coisas que são mais chamativas, né? Entretanto, a droga mais frequente na sociedade, que traz mais problemas, é o álcool. É uma coisa que a gente, às vezes, né, não para pensar direito, né? Porque é uma droga legalizada, todo mundo pode comprar, beber, uma cervejinha, não sei o quê, mas é a droga que causa maior problema para a sociedade, é o álcool. Então, é um bom exemplo para a gente ter em mente e se aprofundar um pouco, né? Então, nós podemos pensar que esse indivíduo que tenha nascido com uma tendência para o alcoolismo, podemos pensar várias coisas. Uma delas é que ele tenha nascido assim para ele aprender a ter domínio sobre uma forte tendência que o próprio organismo o empurra para aquele abismo, né? Então, pode ser um aprendizado isto, né? Exatamente. Pode ser também que ele esteja passando por esta condição eh, por ter sido. Vamos imaginar agora, que agora vamos viajar um pouco aqui, depois vocês me corrigem onde for preciso. Pode ser que seja um indivíduo que tenha prejudicado alguém pela via do alcoolismo e que agora ele esteja, né, nessa mesma estrada, né, para ele, sabe, até acertar contas com alguma vítima dele do passado, né? Uhum. Pode ser também que este indivíduo não tenha nem sido um alcoolista e nem precise ter grandes domínios sobre suas tendências, mas pode ser que isto venha para ser uma experiência para a família, para quem está ao redor dele, porque ninguém fica doente sozinho, não é? Seja do corpo ou da alma, né? Quando alguém está doente, a família toda caminha junto, né? Uhum. é, Uhum. família, vizinhos, amigos, né? Por mais que a gente queira ficar indiferente, se nós tivermos um vizinho que é alcoolista e que ele chega em casa alcoolizado e, enfim, e bota fogo na casa, isso vai chamar a nossa atenção na vizinhança e nós vamos ter que entrar em campo também. Então, nós não vivemos sozinhos. Então, nós podemos também pensar que uma determinada tendência desse tipo possa ser até um aprendizado, né, para o grupo onde ele está, o pai, a mãe, os irmãos, a família, amigos, no ambiente de trabalho. Então, é possível pensar várias razões espirituais para esse transtorno.
entendeu? Exatamente. Então, eu não sei se eu consegui responder plenamente, porque é uma questão bastante ampla. Sim. Pois não, mãe, pode falar, querida. Há também um outro fator muito relevante, que é a obsessão, né? Um espírito que gosta de beber, que ele morreu viciado, ele pode se encostar em uma pessoa, né? Uma pessoa que esteja favorecendo para ele aquela sintonia, ele pode sugerir a essa pessoa para beber, né? A Uhum, pessoa, às vezes, começa com aquela vontade, só um sim. traguinho hoje não vai fazer mal. Então, ele toma aquele trago, aí o espírito incentiva a tomar mais um, e mais um. Depois, no outro dia, ele também faz a mesma coisa, até que, de repente, a pessoa fica tão viciada, tão dependente do álcool, que mesmo que o espírito não o sugestione, ele acaba se tornando um alcoolista. Não Sem sei dúvida. se também pode Uhum, ser isso, né? e é uma coisa interessante, pelo que vocês falaram, assim, essas tendências, né? Ó, o José Roberto está falando que pode ser um teste para o espírito, porque somos constantemente testados. Exatamente, né? O mais importante da gente lembrar é que nada é por acaso. Toda essa carga genética que nós herdamos quando nós nascemos, ela não é por acaso. Nós somos com corpo de homem ou corpo de mulher, não é por acaso. Nós temos um gene que nos dá uma facilidade para uma certa tendência, não é por acaso. Tudo isso existe um planejamento e o próprio perispírito, ele, por um processo que nós não entendemos ainda muito bem, mas o perispírito, ele próprio tem um papel de atração de certo, do gameta que vai fecundar aquele óvulo, de acordo com as necessidades que o espírito tem. Então, o perispírito ele é muito importante também nesse processo de formação do corpo físico, né? E tem uma frase que me marcou muito do livro Missionários da Luz, que eu estou relendo, justamente porque ele fala dessas coisas, que o Alexandre, que é o guia do grupo, ele fala assim, que nós herdamos tendências, mas nós não herdamos qualidades. Então, veja assim, se você tem uma tendência ao alcoolismo, se você tem uma tendência à depressão, aquilo pode ser, como vocês falaram, uma prova para o espírito, pode ser que ele tenha, em encarnações passadas, tido problemas e por isso que ele veio desse jeito, como uma forma dele espiar ou dele ser provado por aquilo, mas as qualidades são do espírito. Então, assim, a hora que você supera isso, e essa superação pode ser com a ajuda de tudo aquilo que Deus deixou para a gente, né? Então, assim, é um erro a gente achar que, por exemplo, a gente tem que superar uma coisa só na raça ali. Não, Deus deixou os médicos, deixou todo o medicamento, deixou a psicologia para fazer terapia, enfim. Tudo isso também é coisa de Deus, né? E às vezes nessa busca que a pessoa faz, ela consegue superar as suas más tendências, né? Então, realmente existe muita coisa que nós temos hereditário e que nos faz ter uma tendência a ser de um jeito ou de outro. Mas é na luta contra essas tendências, né, inferiores, é que nós nos elevamos e vamos caminhando na estrada da perfeição. Ficou claro isso? Essa dúvida aí que me perguntaram? Quer dizer, como é que a gente junta essa questão do espírito com a tendência genética, né? Que não existe fatalidade, não existe nada que não seja muito bem planejado, né? Ficou claro isso, Benedito? Eu acho que seria interessante perguntar isso para a pessoa que mandou a pergunta, Elaine.
Não sei se Mas essa pessoa está aqui agora, não, a né? pessoa não Caso está ela esteja, aqui. ela pode se É, manifestar, né? Ou caso ela não esteja, ela pode mandar depois por sim, sim, escrito para dizer se isso que nós trouxemos como resposta foi satisfatório para ela sim. ou não e até que ponto, entendeu? Aham. Acho que meu pai queria falar alguma coisa, pai. Então, eu só queria responder a sua pergunta se ficou claro. Eu acho que ficou perfeitamente claro e dá para entender muito bem que tudo é possível a gente superar, desde que esteja devidamente interessado, com força de vontade e não se deixar levar pelas tendências. Uhum, É isso. isso mesmo. Quer dizer, a gente herda tendências e não qualidades, né? Tia, pode falar, querida. Não, meu anjo. Eu acho que para mim ficou bem claro, assim. Tem um livro de que Chico Xavier diz que até os mendigos da rua, os alcoólatras, todos eles têm por que estar ali, né? Uhum, Para ter certa evolução, né? Que dá uhum. certo tudo isso. E todo, Exatamente, todos nós, né? Deus não desampara ninguém, ninguém, né? verdade. Tá bom. Muito bom. E aí tem uma segunda pergunta que eu achei bem legal também, que é essa outra aqui. Ó, vale a pena a gente orar quando se está grávida, rogando a Deus pelo feto? Porque toda mãe, né, a hora que a gente se vê grávida, a primeira coisa que a gente pede é Deus, que meu filho tenha saúde, que nasça perfeito. Se as características são já decididas na concepção. Então, assim, quem que gostaria de responder essa pergunta aqui? Será que assim, adianta alguma coisa a gente orar, José Roberto? Pode falar. Adianta e muito, porque a oração tem uma força muito grande, né? Mas acima de pedir para Deus um bebê perfeito, é a gente pedir a compreensão do que Deus vai nos enviar. Uhum, Porque às vezes o perfeito para nós não está dentro do que a gente vai receber, que acha que é perfeito. O que é bom para nós, quem sabe, é Deus. E às vezes um filho com um problema físico, para o nosso crescimento espiritual e para o crescimento dele, vai ser muito mais importante do que um bebê perfeito. exatamente. Alguém, Vitor, você gostaria de complementar, falar alguma coisa sobre isso que nós estamos conversando aqui? Eu não sei se dá para ouvir bem, eu estou com fone de ouvido. Sim, estamos te ouvindo. Tá ok. Eu tô... Então, eu concordo e gostaria de também acrescentar que nós temos, é assim como ciclos, né? Então, nós temos encarnações, né, passadas a reparar, mas a gente não consegue reparar tudo de uma vez. Então, muitas vezes a gente vem com uma certa, com certas características e mesmo com essas características a gente consegue mudar, né? Uhum, Da uhum, medida que eu comentei, né, o outro dia, não sei se foi com vocês, eu atendi uma menina lá de Laranjal que ela passou em quarto lugar em medicina na Unesp e ela tem autismo. sim, ela é autista, né? É interessante, né? São, às vezes, a gente tem tanta dificuldade em determinada coisa e a gente vai e se supera, né? Exatamente, Apesar exatamente. dificuldades, né? Tudo do nosso, da nossa vontade. É, isso mesmo. E é incrível isso que o Vitor está falando, né? Porque nesse ponto a gente entende a própria prece, né? Assim, como a prece é importante no momento da formação daquele ser, né? Porque ainda que ele tenha que nascer de uma certa forma, assim,
Deus é muito misericordioso, né? A prece com certeza vai colaborar para que os espíritos construtores possam fazer o melhor possível dentro daquela realidade, né? Então, sem dúvida alguma, oração nunca é demais, né? Muito menos nós vamos ver logo, logo aqui a reencarnação de Segismundo, que é uma coisa bem interessante, descrita no livro Missionários da Luz, como é importante o ambiente espiritual, né, para que esse ser seja formado de uma forma saudável, né, de uma forma para que ele possa ter o maior sucesso possível nesse mundo, né? Oi, José Roberto, pode falar. É o Osíris. Oi, Osíris, fale, querido, que bom. Só para dar uma complementada na pergunta, referente à oração quando a mulher está gestante, enfim. Eu acredito que é importante a oração, porque vamos, como o Benedito falou, vamos imaginar uma situação de uma pessoa que está grávida e tem um encosto ao lado dela, vamos dizer, de um ex-marido que morreu. Enfim, essa pessoa arruma uma outra com outro companheiro e acaba engravidando. E essa pessoa fica atormentando ao lado. A oração, a prece, ela é ótima para rebater tanto o encosto que está ali do lado e também para proteger, vigiar a pessoa da parte negativa ali que possa atrapalhar essa gestão, né? Com certeza. Uma doença até mesmo da gestante, né? Durante a gravidez, né? A prece, ela é fundamental nessa parte. Exatamente. Muito bem lembrado, Osíris. Obrigada. Pai? Pode falar, pai. Abre o seu microfone. Eu achei muito importante o que o José falou, porque nós esquecemos sempre que na oração maior que Jesus nos ensinou, nós falamos a Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas, no geral, as pessoas, quando não vem o filho tão perfeito quanto elas imaginam que para elas seria perfeito, se revoltam. E muitas pessoas não agradecem a vinda daquele ser que, em geral, vem para ajudar, a beneficiar. Então, é importante que a gente tenha isso sempre em mente. Não encare qualquer ser que venha no nosso ambiente, no nosso meio, como um problema, se não vier daquele jeitinho que a gente imaginou. Porque tudo que Deus nos manda é para o nosso benefício e para o benefício daquele ser que estamos recebendo. Por isso é que devemos sempre acolher com amor. Sem dúvida, pai, sem dúvida. Lembrando de Maria, né, que quando soube que estava grávida, falou, seja feita na serva a vontade do Senhor, né? É bem isso. Fale bem. Eu vou compartilhar com vocês o conhecimento que eu tenho de uma determinada pessoa que hoje está perto dos 50 anos de idade. E essa mulher nasceu de um parto traumático e uma série de erros médicos que aconteceram, e ela, então, ficou com vários defeitos nas pernas, de forma que ela nunca conseguiu andar sozinha, ela só consegue andar com a ajuda de andador, enfim, né? E não bastasse isto, o pai, que é uma pessoa tem uma visão muito curta das coisas, ainda falava
bobagens do tipo, você não presta para nada, porque você nasceu com defeito, você nunca vai arrumar namorado na sua vida, você olha, você não tem futuro, sabe? E essa menina foi crescendo nesse ambiente, né, ouvindo isso diariamente, né? E de maneira que ela, numa certa época, sobretudo na adolescência, na juventude, quando ela começou a ter algumas ilusões próprias da idade, de querer arrumar um namorado e ninguém queria namorar com ela e tal, ela foi ficando muito, muito revoltada ao ponto de tentar suicídio várias vezes, né? E acabou desenvolvendo alguns problemas mentais, etc, etc, etc. Com o passar do tempo, já com a maturidade dela, né, ela começou a entender que isto não tinha acontecido por um acaso, não foi um acidente, né, que aconteceu e ela foi, né, premiada desse erro médico. Ela começou a entender que isto tinha sido uma coisa muito importante para o crescimento pessoal dela como ser humano e que ela foi se tornando aos poucos uma pessoa tão bondosa, tão maravilhosa, tão rica de espírito. Quer dizer, a maturidade fez desabrochar uma riqueza espiritual enorme da parte dela, que ela foi conseguindo mudar a mentalidade do pai, de forma que, com o passar dos anos, o pai foi acordando, né, para escutar a filha. E a filha começou a dizer: pai, você não pode pensar assim, né? Eu sou muito feliz do jeito que eu sou, né? E o homem ficava meio sem ter o que dizer nessa ocasião, não é? E foi amolecendo, de forma que, ultimamente, essa pessoa tem dito que ela agradece a Deus por ter nascido nestas circunstâncias e ter passado por este defeito, porque graças a isto ela amoleceu o coração do pai. Então ela entende que ela foi usada, de certo modo, no bom sentido, para educar o pai. Olha só. Então, vocês percebem? Estou falando isso a propósito do comentário do José Roberto, né, sobre a importância da prece, etc. Né? Hoje ela é uma pessoa muito religiosa, e a importância de nós compreendermos, né, como disse José, aquilo que Deus mandou para nós, e não aquilo que nós encomendamos para Deus. Exatamente isso. Eu vou passar aqui para vocês, agora de uma forma um pouquinho mais rápida, essas fases da reencarnação, e aí depois a gente abre de novo o debate, porque tem bastante informação aqui, né? Como é que acontece a reencarnação? Então, essa Nete Guimarães, eu falei já para vocês que ela é uma psicóloga, ela estuda muito reencarnação, tem várias palestras dela no YouTube que são muito interessantes, e ela conta, especialmente nessa palestra sobre reencarnação, da onde eu tirei essas informações, que é isso aqui, né? Que a forma do corpo, ela é determinada pela característica hereditária do material genético dos genitores e de seus antepassados, mas a construção e a organização do corpo físico são executadas pelo perispírito, que segue a ordem reencarnatória num automatismo da natureza. Então, é aquilo que a gente estava comentando, assim, existe a genética, existe toda essa fase perinatal, né, como nessa pessoa que o Benedito conhece, que não foi a genética, foi um problema depois na hora dela nascer, né? Então, existe todas essas características perinatais, né, que isso inclui a formação em si
e inclui tudo que está ao redor daquele momento onde esse feto será formado, que isso é uma coisa, como dizem, um automatismo, né? Seguem leis biológicas, porém, a organização do corpo físico é aquilo que eu falei no comecinho, que é executada pelo perispírito. O perispírito, ele tem um papel extremamente importante, né? Porque é como se ele meio que puxasse para si aquilo que ele precisa naquele momento espiritual do que o ser está vivendo, né? Não existe acaso na natureza, né? Deus usa muitas vezes situações para fazer com que aconteçam acidentes que podem favorecer os seus filhos durante essa escalada evolutiva, né? É como Jesus falava, é preciso que o escândalo venha, mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. Então, essa pessoa sofreu um erro médico. Isso não foi uma coisa ao acaso, não foi sem querer, não tem acaso na natureza, ela precisava passar por aquilo. Agora, a responsabilidade do médico perante a vida e também perante o CRM, etc., é uma coisa que ele vai ter que se haver com isso, né? Ele foi um instrumento, mas ninguém é obrigado a fazer bobagem, né? Porque Deus tem inúmeras formas de fazer com que alguma coisa aconteça. Então, muitas vezes, isso acaba sendo permitido que aquele indivíduo seja vítima de uma outra pessoa, mas essa pessoa que vitimou, ela terá que se haver com a sua consciência, com as leis de Deus, mas essa pessoa que foi a vítima, de forma alguma, isso foi ao acaso, né? Então, vamos lá. É neste processo de construção do corpo que pode se formar alguma deficiência física, caso exista alguma desarmonia em determinada região do perispírito. Lembra que nós falamos que se a pessoa, vamos supor que ela tenha matado alguém, né? E ela ficou com aquilo na cabeça, eu matei, como eu citei aqui o exemplo do livro Memórias de um Suicida, né? Essa pessoa que matou, ela atrofiou o seu membro superior direito, né, o seu braço direito, ficou atrofiado, de tanto que ela ficou depois se culpando de ter matado. Então, o perispírito acabou meio que puxando essa deficiência física, e essa criança nasceu sem o braço, né, na sua futura encarnação. Então, foi uma desarmonia nessa região do perispírito, causada pelo impacto traumático construído durante a encarnação anterior. Assim sendo, agressões feitas a si mesmo, né, como suicídio, acidentes, excessos de toda ordem, utilizações de drogas, entre outros, marcam o corpo físico com defeitos e doenças que deverão ser superados ao longo da encarnação. E como mais de uma vez eu já falei também aqui, a gente nunca, jamais pode julgar, né? Porque nós não sabemos o que aconteceu. Então, existem muitas pessoas que optam por vir com defeitos por amor aos seus pais. Ela nasce com aquele defeito, sem nenhum passado culposo, né? Ela pede isso por amor, para que nesse processo os pais sejam beneficiados. Então, quando a gente vira aí alguém com defeito, a gente não pode imediatamente falar assim, esse daí está pagando alguma coisa da vida passada. Não, pode ser um espírito tão elevado, que veio desse jeito por amor a um grupo, por amor a alguma causa, né? Então, jamais a gente pode saber exatamente o que acontece. Veja, assim,
Isso tudo é segundo a Nete Guimarães, né? E também nós vamos ver aqui os missionários da luz também falam exatamente isso, que para um espírito reencarnar, inicia-se no mundo espiritual a preparação do espírito que irá reencarnar. Então, muito antes daquele bebê ser formado na barriga da mãe, né? Muito antes da relação sexual que vai gerar aquele corpo, esse espírito, muitas vezes, ele já é preparado do ponto de vista espiritual. Todos os espíritos são preparados? Infelizmente, não, né? Existem encarnações que são meio automáticas, que o espírito está lá no umbral, nas trevas, e acaba sendo sugado para a encarnação, porque a lei de evolução, ela tem que caminhar. Mas todos os espíritos que fazem parte, vamos dizer assim, da classe média, né? Que somos a grande maioria de nós, né? Que não somos tão ruins, mas estamos muito longe de sermos bons. Nós todos, antes da nossa reencarnação, precisamos ser preparados, porque Deus é muito bom. Deus não quer que um espírito venha aqui na Terra para falhar, né? Então, esse espírito, ele tem que ser preparado, né? Para aquilo que ele vai enfrentar no mundo a hora que ele for nascer, né? Aí, depois da fecundação, tem a gravidez e o nascimento, temos o abaixo, né? Após a fecundação. Então, aqui, ó. O que acontece depois que o bebê nasce? Durante a gravidez, nós vamos ver um pouco, daqui a pouco, talvez não hoje, acho que vai ficar para a semana que vem, que nós vamos ver o que acontece durante esse processo de gravidez. Mas como que esse espírito encarna, né? De 0 a 6 meses de vida, o espírito, ele fundamenta o seu eu na base da sua personalidade. Nesse período, ele passa a maior parte do tempo dormindo, pois está se adaptando à sua nova encarnação. Essa fase é fundamental para o seu equilíbrio, e se houver algum problema, como violência física, verbal, rejeição, poderá surgir no futuro transtornos psicológicos de alta gravidade, pois ainda tem a consciência de sua vida adulta anterior, e que irá influenciar muito no comportamento emocional do adulto. Olha que coisa incrível, né? A gente pensa que aquele bebê tão pequenininho ali, ele é um bobinho, né? Ele não percebe nada, né? Assim, os pais podem falar alto, podem gritar, ele pode ver tudo, ali ouvir tudo, que não está nem aí, e é justamente ao contrário. Então, vocês imaginam que a natureza, ela não dá saltos, né? Um espírito que renasce, ele tem que ter um período de adaptação, e esse período nós vamos ver aqui, que até que aquele ser, até que aquele espírito encarnar de fato, isso leva em torno de 7 anos. Até os 7 anos da vida de uma pessoa, ele está muito mais para lá do que para cá. Os primeiros 6 meses, ele está 90 e tantos % para lá, entendeu? Ele tem muito mais memória perispiritual, né? Vamos dizer assim, não a memória física, mas assim, a sua memória como espírito é muito mais da vida que ele teve no passado do que nessa vida aqui. Então, a hora que ele dorme, ele tem muito mais consciência como um ser espiritual do que quando ele está no corpinho dele ali, né? E é uma coisa tão interessante que assim, eu tenho uma amiga que é neuropediatra, e ela contou um caso que uma família que conhecia isso, a criança veio com uma série de problemas, e a mãe, enquanto a criança dormia, falava com ela: olha, meu filho, eu sei que você
que você deve estar sofrendo muito por conta de tudo isso que está acontecendo na nossa família, mas isso tudo vai passar. Você é muito bem-vindo aqui, eu gosto muito de você, eu te amo. Então, esse falar não era entendido por aquele ser que tinha 3, 4 meses, mas de alguma forma foi entendido pelo espírito, né? Que ao sair daquele corpo, ele se identificava mais com a vida anterior. E aí aquele ser, ele foi se acalmando e foi se tornando um bebê mais tranquilo, né? Bom, entre 6 meses e 4 anos de vida, o espírito ele já começa a ter a consciência de sua nova vida. É o período que a criança vai começando a construir a sua identidade, a sua individualidade. Até os 6 meses, ela nem sabe que ela é ela acha que ela é meio que o prolongamento do corpo da mãe, né? E desenvolve o reconhecimento das pessoas que vivem ao seu redor. É comum a lembrança de suas experiências passadas e, por isso, às vezes, são vistos como gênios. Eles têm intensa atividade cerebral e multiplicação de neurônios. Então, uma criança, até os 4 anos, ela ainda está muito ligada à sua encarnação passada. Então, veja, tem muita criança que nessa fase lembra de coisas da sua encarnação passada. São crianças, assim, que sabem coisas, assim, que a pessoa fala assim, como é que pode esse menino saber de tudo isso, né? Ele tem umas tiradas, assim, muito interessantes, né? Ou pior do que isso, né? Às vezes, essa minha amiga neuropediatra, ela conta coisas muito interessantes. Ela foi procurada por uma família que o filho olhava para a mãe e falava assim, você não é minha mãe. Olhava para o pai e falava, você não é meu pai, eu quero minha mãe, eu quero meu pai. Por quê? Porque provavelmente assim, ele lembrava de vidas passadas. Existem crianças que têm uma facilidade enorme para falar outras coisas, né, que são vistas aqui, como ele fala, como gênios, né? Então, crianças que desde novinha tocam piano, assim, falam, mas como que ele aprendeu a tocar desse jeito? Certamente ele está lembrando de coisas de outra vida, né? E às vezes, depois dos 4 anos, aquela criança que era genial, ela acaba entrando numa fase onde a produção intelectual dela é um pouco menor, porque ela vai se adaptando àquela encarnação. E aí vem dos 4 aos 7 anos, que ela começa a estabelecer essas hierarquias, julgamento de valores, as preferências afetivas, ela vai entrando na vida do encarnado pouco a pouco, né? Por isso é uma fase perfeita para a educação moral e espiritual. Então, nessa fase, claro, nas fases anteriores também, mas especialmente nessa fase, é como se Deus desse assim uma grande janela de oportunidades para esse ser, né? Assim, olha, tudo aquilo que você foi vai ficar um pouquinho aí parado, bloqueado dentro de você, e você vai aprender valores novos, você vai aprender coisas novas, para misturar com aquilo que você já foi e surgir uma pessoa nova, com uma nova oportunidade de aprender. E só a partir, então, dos 7 anos, é que o sistema orgânico já está totalmente ligado ao espírito. Até os 7 anos, esse espírito ainda está mais ligado ao mundo espiritual do que ao mundo da Terra, né? Do que a Terra. Então, a partir dos 7 anos, ele encarna de vez, né? Nessa fase, se houver algum problema psicológico, emocional, violência física, normalmente é de uma gravidade inferior. Então, veja, é muito importante a gente cuidar de um bebê, de uma criança até os 7 anos. Quanto menor a criança, maior é o grau de percepção espiritual que ela tem. É o contrário do que a gente pensa, né? Aquele bebê, aquela criança pequena,
ela tem um radar, ela tem uma antena muito maior do que uma criança, maior do que um adulto, porque nós, adultos, pessoas maiores, racionalizam. A criança, ela sente aquilo na sua alma, né? Então, por isso que é tão importante, assim, a forma como a gente se dirige a uma criança pequena, o amor que a gente tem. A criança pequena, a gente não consegue esconder os nossos sentimentos dela. Então, uma criança que vive num ambiente de briga, que vive num ambiente de insegurança, ela vai se sentir extremamente desprotegida. Por quê? Porque ela está vendo aquilo do ponto de vista espiritual. Ela não está racionalizando, né? E não adianta a gente fazer cara bonita para ela, porque ela vai perceber do mesmo jeito, né? Agora, olhem que interessante isso. Havendo desencarne durante a fase infantil, é importante compreender que a reencarnação e a justiça divina estão ligadas a este acontecimento. Então, nada é por acaso. Não há nenhuma injustiça por se tratar de criança, porque a primeira coisa assim, nossa, como é que Deus permite que uma criança passe por isso, né? Estava na programação dela. Mas dependendo da fase que ocorre a desencarnação, o espírito, ao se desligar, ele volta para o mundo espiritual como adulto ou como uma criança. Se a desencarnação for até os 4 anos de idade, o espírito, ele retorna como adulto, geralmente, levando consigo a consciência da encarnação anterior, porque ele não estava totalmente encarnado ainda. Então, olha que interessante, né? Assim, um bebê que desencarna, uma criança pequena, frequentemente, quando ele volta para o mundo espiritual, ele reassume o seu aspecto perispiritual da vida anterior. Mas, se a encarnação ocorre após os 4 anos, o espírito ele retorna ao mundo espiritual como criança e completa as fases do seu desenvolvimento no mundo espiritual até retornar à fase da consciência adulta. Então, a gente vê no mundo, né, isso fica bem claro no livro Entre a Terra e o Céu, onde existem colônias espirituais para acolhimento de crianças. Então, essas crianças, elas são recebidas e elas terminam o seu desenvolvimento no plano espiritual. Então, elas vão para a escola, elas vivem em comunidades ali, existem mães adotivas para essas crianças, né? Por isso é um equívoco nos preocuparmos mais em como falar com uma criança a partir dos 4 anos, quando, na verdade, deveríamos nos preocupar com ela desde a notícia da gravidez, pois até os 7 anos o espírito ainda se encontra na fase de adaptação, como eu já falei. Então, eu vou parar um pouquinho aqui de falar, e aí eu vou perguntar para quem não falou nada ainda, se gostaria de falar alguma coisa. A dona Neuza, a senhora já tinha ouvido falar desses conceitos, dona Neuza? Assim, eu achei tão interessante essa coisa, porque a gente sempre se comove muito, né? Quando a gente vê uma criança pequena desencarnando, né? Mas é uma coisa que Deus, na sua infinita misericórdia, não esquece de ninguém, né? A senhora gostaria de conversar sobre isso? Oi, boa noite. Boa noite. Eu estou aqui ouvindo tudo, né, que vocês estão falando, meditando em tudo, pensando também em certos casos que a gente conhece, né, que aí vem na cabeça da gente, a gente fica, né, até entendendo o porquê de certas coisas que acontecem. E é muito difícil a gente tirar uma conclusão assim exata, né? É muito mistério, é muita coisa que vem do outro lado para cá, né? E a Porque se a desencarnação é uma coisa que nos abala tanto, né? Imagina de uma criança, né? Mas é tão bom a gente saber que as crianças, ao voltarem, elas jamais são
são negligenciadas perante o amor divino, né? Oi, mãe, pode falar. Isso. Quanto a isso que você falou, né, de até os 4 anos, 5 anos, a criança ter mais memória da vida que ela teve anterior, antes de reencarnar, nós temos uma prova disso com o seu pai. Ah, é? A sua mãe sempre a sua avó sempre contava para gente que Orlando, quando tinha 4 anos e pouco, ele pegou a Bíblia, ele leu a Bíblia, ele não estava nem na escola, ele leu. Verdade, eu não lembro disso. Pois é, a sua avó sempre falava isso. Ele leu a Bíblia, tanto que depois eles pensaram, né? Pô, é um gênio. Botaram ele numa escolinha que nada, ele não foi para frente, não, ele voltou. Olha só, não sabia disso. Que legal. Nossa, a família inteira ficou super admirada como que ele abriu, né? Você pode até confirmar isso com ele vai falar isso com você. E a sua avó vivia falando disso, seu pai leu sem saber ler. Nossa, que legal! Isso é uma coisa bem interessante, né? Bem interessante, eu não sabia disso. Ele leu a Bíblia, um pedaço, né? Fala aí, pai, até hoje você lê a Bíblia? Você sabe que isso aí me queimou, né? Me botaram numa escolinha precocemente, aí fiquei 3 anos no primeiro ano. Olha só como a Nete Guimarães tem razão, né? Quer dizer, essas crianças, elas certamente você deve ter sido algum religioso, né? Sei lá. Padre, Eu alguma não sei coisa explicar. estudioso da Bíblia, né? E voltou, e até os 4 anos tem aquela memória da vida passada, mas depois vai encarnando e volta a ter todas as limitações que uma criança pequena tem, né? Verdade. Muito bom. José Roberto, você gostaria de falar mais alguma coisa? Pode falar, José. Agora eu descobri porque o seu pai tem um jeitão de pastor. Eu também, viu? É brincadeira. Não, mas é muito interessante. Eu não sabia desses slides que você passou dessa escritora. Que interessante, viu? Para mim foi um conhecimento. Eu nunca tinha visto falar a respeito. Aprendi muito hoje. Tá? Obrigado. Muito bom. Vitor, você gostaria de fazer mais algum comentário? Violane. Oi, Elísia. Fale, querida. Você falando aí que ela falou da criança, dos pais aí, pois o meu neto, quando ele tinha 4 anos, o Henrique, que você conhece, ele falou para mim e para a mãe dele, ele falou: mãe, você não é minha mãe. Agora você é minha mãe, mas a minha mãe é a avó. A avó era minha mãe. Olha. Você virou minha mãe depois, agora, né? Mas antes era minha avó que era minha mãe. Aí eu falei: meu filho, ele falou: vó, você era minha mãe. Era você que era minha mãe. Então aquilo ali ficou assim. Então a gente tinha pouco tempo assim que estava assim no espiritismo, então a gente não entendia muito nada assim, né? Então aquilo ali dá um nó na cabeça da gente, né? Como que uma criança vai falar isso, né? E ele falava para mim: vó, às vezes assim, ficava assim 1, 2, 3 dias sem me ver, quando ele me via, ele falava: vó, mas eu te amo tanto, vó, que meu coração chega dói. Ai, gente, que lindo. Tão bonitinho isso, né? A boca do mundo chorava, eu não entendia aquilo. Mas muito. Olha que coisa, hein? Hoje eu tô descobrindo aqui várias coisas interessantes aí com vocês, porque é uma coisa assim que a gente lê nos livros, né? Mas sabendo disso aí por vocês, é uma coisa bem incrível. Não, seu Paiva, o senhor também era o pai dele já, será? Eu acho que eu ainda não era, não.
Que legal, que legal. Fale, Vitor. Amanhã é dia delas trocarem presentes, então, né? Pois A mãe e a filha, né? Ele tem que dar presente para a avó também, né? Uhum. Assim, nossa, eu aprendi bastante hoje também, viu? Nossa, muito bom. Muita coisa legal, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A tia Florinda? Fale, tia. Foi muito legal a aula de hoje, Helene. Nós aprendemos muito. E ninguém tente enganar uma criança, né? Que não Ninguém consegue. tente. Quanto menor a criança, mais difícil é enganar. Verdade, são tão sabidas que nós. Maravilhoso isso. Só Deus. Tá bom, eu agradeço, Helene. Tudo que eu aprendi hoje foi muito maravilhoso. Oi, José. É Osíris. Oi, Osíris. Fale, querido. Eu fiz alguns estudos há um tempo atrás, e só para complementar por que ninguém consegue enganar uma criança, é simples. Por ela estar, vamos dizer, 80% para o lado de lá, ela consegue fazer uma leitura do campo áurico da gente muito mais claro e é tão rápido ela fazer essa leitura, e ela não precisa de trabalho nenhum para fazer essa leitura, né? A gente, às vezes, para se conectar, entrar no estado de sintonia, né? A gente dá muito trabalho, né? Para elas é algo simples, é rápido. Então, não existe mentira no lado espiritual, né? Ainda mais quando a pessoa está 90% conectada e, às vezes, a gente adormecido para o lado de cá, né? Na maioria dos casos. Então, é só para dar essa complementada aí. Nossa, muito, muito boa a sua complementação, Osíris, muito rica. Realmente é isso que acontece. Bom, pessoal, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Podem abrir o microfone aí e falar se alguém tem alguma observação, alguma dúvida, quer contar mais alguma experiência. Então, nós já vamos aqui nos encaminhando para os finalmente, né? Eu vou pedir para o Vitor fazer a prece final, Vitor, já que você está aí aparecendo aqui para mim. Ó. Você faz para a gente a prece final? Sim, sim. Então, vamos agradecendo imensamente a Deus por mais esse dia de aprendizado, pedindo luz e proteção a todos nós, em todos os lares, e agradecendo imensamente a Maria, né? Que ela, como mãe de Jesus, ela nos proporcionou a vinda desse ser luminoso nessa terra abençoada, né? No nosso planeta Terra. Então, gratidão a Maria e a todas as mães, né? As nossas mães, cada um mentalizando a sua, com aquele sorriso, aquele momento feliz, né? E que todas as nossas mães recebam, onde quer que elas estejam, todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão. Então, eu gostaria de pedir a todos, né, para que façamos a oração de Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nosso desencarne, e assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Vitor. Obrigada, porque amanhã é Dia das Mães e nós estamos falando de reencarnação, então a nossa gratidão imensa pelas nossas mães queridas. Eu tenho a felicidade de estar com a minha aqui do lado. Então, realmente, assim, as mães merecem tudo de bom, né? Porque o que seria de nós sem os nossos pais, né? Que nos abriram as portas da reencarnação, essa oportunidade magnífica da gente estar aqui no mundo e poder evoluir, né? Então, muito obrigada. Amanhã eu vou ver a mim e vou poder dar um abraço. E a todas as mães do grupo e a todas as mães do mundo, o nosso mais alto reconhecimento e amor.
Muito obrigada pela presença de vocês. Até a próxima semana. Se Deus... Achei muito bom, muito interessante a lembrança do Vitor, homenagear a nossa mãe maior, né, Maria de Nazaré. Muito bom, Vitor, gostei. Fiquei até emocionada. Fiquei emocionada também, muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Em nome do grupo, eu agradeço a senhora por ter uma filha como a doutora Elaine. Imagina. Eu que agradeço a vocês. É uma filha realmente abençoada, viu? Eu jamais me canso de agradecer a Deus por ela. Senão eu vou ficar com vergonha. Tchau. Até mais. Boa noite. Até mais, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom Dia das Mães, para todas as mães. Se Deus quiser. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.